O Alto Tietê, assim como o restante do Brasil, tem registrado uma explosão dos casos de dengue. Só para você ter uma ideia, aqui na nossa região foi registrado um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado de casos confirmados de dengue. Para falar sobre este assunto, explicar o que é que está acontecendo, o nosso convidado de hoje é o biomédico Jean Carlos Brito, ele que é também coordenador das zoonoses aqui da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Jean, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Tudo bem, Sandra? Muito obrigado por ter nos convidado, né? Eu falo nos convidado porque faço parte da prefeitura para podermos falar de um assunto aqui tão importante que está acontecendo não só no nosso município, mas como todo o Brasil, que é o aumento aí dos casos de dengue em toda a região. Jean, a gente tem tido notícias diárias em relação aos casos, né, de dengue, aos aumentos, casos confirmados aqui na nossa região. Inclusive, a cidade de Suzano acabou decretando um estado de emergência e alerta por conta do aumento lá de casos confirmados nesse município. E eu queria que você falasse o que a gente pode... De que maneira que vocês, profissionais da saúde, explicam esse fenômeno? Né? O que está acontecendo agora para a gente ter tido essa explosão de casos? Na verdade, assim, até a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre as recorrências de 3 a 5 anos das grandes epidemias de dengue. E nós temos um período que não tivemos essa epidemia. Mas se dá mais pelo descuidado também de nós, cidadãos, com os cuidados que nós devemos ter dentro de casa. E juntamente com as fortes chuvas que nós temos agora e o aumento de temperatura. Nós vivemos em um país tropical, é um país que tem o aumento de temperatura e o mosquito gosta disso, água parada, um clima mais favorável, que é o que nós temos aqui. Isso daí é prato cheio para o mosquito se proliferar e infelizmente levar a doença para todos os munícipes da região. E falando sobre esses cuidados, Jean, volta às mesmas práticas que todo ano, né, os municípios dão os alertas, né, de não deixar aqueles recipientes, principalmente aqueles do quintal, expostos, né? A vigilância tem que ser de cada cidadão, de cada morador. Sim, a dengue não mudou nada. Nada, desde quando foi descoberta a dengue, que foi diagnosticado o primeiro caso em 1950 e poucos, os cuidados contra a dengue continuam os mesmos. O interessante é que nós que devemos fazer a maior parte, 80% do trabalho da dengue é aquele trabalho individualizado dentro de casa, que seria não deixar nenhum acúmulo de água em nenhum recipiente, caixas d'água fechadas com tela e tampa, tá? Porque nós vimos aí bastante no município, bastante residências aí com caixas d'água abertas e vasos de plantas, calhas, tem todo aquele cuidado que a gente tem. Não tem um ponto a acrescentar há décadas, mas o trabalho precisa ser feito. Você acha que às vezes as pessoas, assim, quando a informação fica muito batida, ou ao longo dos anos as pessoas relaxam um pouco, e aí por conta disso acabou tendo esse descuido e teve uma incidência maior? Os focos aumentaram? Você, enquanto vigilância, observa que os focos aumentaram? É a somatória, tá? Nós temos os casos aumentando e a questão que, assim, o mosquito vai picar um indivíduo que tem que está com dengue. Ele vai se infectar e ele vai procurar se procriar, se proliferar. Então, desta forma, ele vai encontrar todo mundo com a guarda baixada, vasos de plantas, todos os recipientes cheios de água acumulando, e aí eles vão proliferar. Jean, como é que está a situação aqui no nosso município em Ferraz de Vasconcelos? Ferraz de Vasconcelos, a gente fazendo comparativo, todos os dias a secretaria nos pede lá na vigilância o comparativo da dengue. E para ter uma noção, no ano passado, o período de janeiro e fevereiro, nós tivemos 45 casos notificados, sendo aí que positivos nós tivemos somente 9. 9 casos. Nesse momento a gente já está com 193 casos notificados e 75 positivos confirmados, aguardando o resultado de outros. Então é um boom, é um crescente muito grande. Com a Covid nós
também diminuímos um pouco o cuidado com a dengue e estamos batalhando nesse trabalho aí de conscientização da população para poder realizar esse trabalho que é para si próprio, para os seus também. É verdade. Jean, agora também foi divulgado também que vai haver um repasse, vai iniciar uma campanha de vacinação contra a dengue também. Eu queria que você falasse para a gente o que você já tem de informação sobre essa vacina, se vai ser mesmo eficaz, é a primeira vez que o Brasil está iniciando esse processo de vacinação, né? Como é que está isso? Então, nós do Alto Tietê, fomos contemplados aí devido, segundo o Ministério, segundo o número de casos e segundo o tipo circulante aqui na região, que foi o Dengue 2, que é a dengue, o tipo 2. E a quantidade de casos que aconteceu no Alto Tietê numa década aí até 2023. E eles fizeram a estratificação de 23 e 22. E fizeram essa somatória, chegou à conclusão aqui ser a região mais problemática, segundo o Ministério da Saúde. Nós vamos receber aqui em Ferraz de Vasconcelos cerca de 12 mil doses, porque é o público que o Ministério determinou, que é o público de 12 a 14 anos, de 10 a 14 anos. E nós vamos receber nessa primeira demanda aí quase 5 mil doses, 4.900 doses para dose 1, porque a vacinação vai ser feita em 2 doses, tá? Então a gente vai receber a primeira remessa aí para o público de 10 a 11 anos. Provavelmente próxima semana nós vamos retirar essas vacinas no GVE 8 em Mogi das Cruzes. Porém, a gente está aguardando aí uma reunião do CONSENS com o Alto Tietê, todos os secretários e prefeitos, para determinar qual vai ser a estratégia e a solicitação de documentação para a vacinação dessas crianças. Tá ótimo. Então, você que está nos ouvindo nesse podcast, é importante você ficar atento às informações do seu município para saber como é que vai ser feito essa distribuição, né? A faixa etária o Jean já adiantou para a gente, mas como é que vai ser feito a vacinação aí no seu município. Jean, vamos falar também sobre a questão dos sintomas. Você disse que a gente está com uma variante aqui tipo 2, né? Os sintomas são os mesmos? Sintomas da dengue todos são os mesmos. Geralmente se começa com uma febre alta, repentina, tá? Você está normal, você está trabalhando, está estudando, está fazendo seus afazeres diários. Normalmente daqui a pouco aparece uma febre alta, 38, 39 graus aí e repentina. É um sinal já de dengue. Não quer dizer que seja dengue, porque temos outras doenças aí também que pode estar com essa febre alta. Porém, aí ela vai evoluir alguns dias, pode evoluir com dor de cabeça, dor em fundo dos olhos, que é um pouco característico da dengue, é a dor no fundo dos olhos, e pode ter algumas outras consequências, epistaxe, sangramento pelo nariz, sangramento de gengivas, tendo alguns sinais de alerta aí. Então, geralmente, em 3 a 4 dias, a pessoa que está com dengue aí, que se manifestou, teve essas manifestações, ela começa a dividir em 2 grupos. Aqueles que começam a regredir, que geralmente é a maioria dos casos, né? 4 dias aí já começa a reduzir os sintomas, o organismo conseguiu combater o vírus. E aqueles que vão seguir para um mais cuidado aí, tem a persistência de sintomas, aumento, tem alguns outros sintomas que podem aparecer, vermelhidão pelo corpo, eritemas, pode aparecer dor estomacal intensa, tudo devido a toxinas aí produzidas pelo vírus. E aí, não tem um remédio para dengue, né? A gente falou de uma vacina que seria uma prevenção, mas não tem um remédio para dengue, porque a gente tem que fazer hidratação e descanso. Isso mesmo. Não há nenhum remédio específico para dengue. Todo o serviço de saúde médico ele trabalha com a questão da sintomatologia. Eles vão trabalhar a febre, a dor de cabeça, a dor nos membros, o cansaço, aquela fadiga, tudo vai ser trabalhado sintomaticamente. Porém, o melhor remédio para dengue é a hidratação.
porque até mesmo você evitar uma posterior complicação que seria a dengue hemorrágica, que é quando você tem a perda do líquido sanguíneo por conta da complicação com o plasma, com as plaquetas, há uma redução de plaquetas e isso você faz perder líquido. Perdendo esse líquido não é que é sangue, dengue hemorrágica, você perde líquido e começa a aparecer aquelas petecas pelo corpo ali e aquelas manchas vermelhas. Porém, com a hidratação, o ideal é que a pessoa que, vamos dizer, tem pela massa corpórea dela, ela toma 2 litros de água por dia, se ela tiver com sintomas e tiver diagnosticado dengue, ela passa a tomar bem mais do que isso, 3 litros, 3 litros e meio, para poder melhorar aí a hidratação. Porque o melhor remédio da dengue é a hidratação. E não adianta também, né? A gente sabe que o brasileiro, culturalmente, a gente se automedica e isso, né, acaba acontecendo. Mas usar aqueles antigripais para tentar amenizar esses sintomas também não é um caminho. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns medicamentos que eles agem diretamente em fígado, que já está meio que super... tá trabalhando bastante por conta da dengue e aí você toma uma medicação que ele é hepatopático, ele pode provocar alguma reação porque todo medicamento ele precisa ser digerido, ele precisa ser trabalhado com o organismo. E quais são os órgãos que trabalham com o medicamento para que ele possa reagir dentro do corpo? É o fígado é um deles. Então a gente pode ter que tomar muito cuidado em relação a isso. Temos alguns medicamentos como dipirona, AS, que eles podem provocar diminuição da pressão e dificuldade também na coagulação, como o AS. E uma coisa que a dengue vai trabalhar em cima das plaquetas, isso pode exacerbar ou aumentar a reação aí da dengue em relação ao seu organismo. Então temos que ter cuidado aí com vários medicamentos. É verdade. Então o melhor caso, gente, é procurar mesmo um posto de saúde, um atendimento médico, para que você possa saber, inclusive, se necessário, né, quais os medicamentos você pode tomar ou não, mas em via de regra é a hidratação e deixar o corpo também trabalhar, porque daí ele vai saber o caminho aí para conseguir combater. Todos os sintomas que acontecem na dengue é resposta do organismo em combate a essa infecção. A febre é uma resposta do organismo em combate à infecção. A gente tem que trabalhar a questão da febre, sim. A febre muito alta pode provocar alguns problemas de saúde. Porém, a gente tem que trabalhar com ela. Fazer banho, compressa de água fria, banhos mais frios, fazer aquela intercalação entre um banho morno, um banho frio para poder diminuir a febre. A hidratação, a própria hidratação. Diz o ditado, quando há fogo, você faz o quê? Usa o quê? Água, não é isso, para apagar o fogo. Então a febre nada mais é do que um aumento de temperatura. Então você utilizar a água aí para poder reduzir essa temperatura. Nós temos o cansaço, as dores nas juntas, dores no músculo. Isso tudo é referente a toxinas que é liberada pelo vírus, o vírus da dengue. Dor estomacal também é intensa, também é por conta de toxinas. Temos vários outros sintomas que é relacionados. Porém, a gente precisa ter orientação médica no caso se persistir a dengue. Geralmente 3 a 4 dias começa a reduzir aí esses sintomas. Tá? 7 dias, geralmente 7 dias a pessoa já está restabelecida. Então, a grande dica, gente, você fazer aquela vistoria ali no seu quintal, nessas áreas, e aí que você pode receber um mosquito ali, ele colocar a larva, enfim, fazer a proliferação. E também, Jean, queria que você falasse um pouco, porque existe um trabalho que é feito pela vigilância, que é quando os agentes, né, principalmente os comunitários, enfim, vão fazer aquele serviço porta a porta, né? E aí, vou pedir para você dar algumas dicas em relação à identificação, né, como que você pode identificar esse funcionário, né, e em que circunstâncias que ele também vai panfletar, vai ter um material, vai ter uma identificação da prefeitura, para que outras pessoas também não se aproveitem dessa situação aí de alerta que a nossa região, principalmente aqui do Alto Tietê, está, para cometer também alguns delitos, né, porque a gente já viu essas histórias rolando por aí. O trabalho, na verdade, o trabalho contra a dengue, o combate à dengue é feito anualmente. Todo ano, todos os dias é realizado através da vigilância epidemiológica, o departamento das zoonoses, né, da visão do controle de zoonoses. Nós fazemos vários trabalhos.
é o trabalho do casa a casa, que a gente chama casa a casa. Os agentes de endemias, eles fazem mais esse trabalho de casa a casa. A gente faz visita a pontos estratégicos. Esses pontos estratégicos cemitérios, locais onde fazem guarda de material reciclável. Alguns pontos da cidade, a gente tem vários pontos já determinados para a gente fazer a busca ali ativa de vírus, da questão da larva, né, do mosquito. E também nós fazemos o ADL, que é a gente faz uma avaliação de densidade larvária. É feito a cada 3 meses, trimestralmente, 4 vezes ao ano. Nós fazemos isso, visita em 1.200 casas no município, a cada 3 meses, e são avaliados ali, retirados, coletados larvas, e essas larvas são avaliadas pela nossa bióloga para ver se é ou não do Aedes aegypti. Então a gente faz essa avaliação. O trabalho é anual, trabalho de conscientização. Hoje nós temos aí mais uma grande quantidade de ACS também, agente comunitário de saúde, que está apoiando também nesse trabalho da dengue. Eles vão estar trabalhando junto com a comunidade no trabalho da dengue diariamente também. E além disso a gente está fazendo alguns trabalhos mais focados. Já fizemos na Vila Jamil, fizemos no Santo Antônio agora sábado passado, foram quase 40 agentes no total, tanto de endemias como de agentes comunitários, e fazemos também alguns trabalhos diários em relação a gente está com um pouco RH, mas a gente faz também trabalhos educativos nas escolas, passando para as crianças, porque eu acho que as crianças hoje em dia é o que mais vê dentro de casa e que mais leva a informação para a mãe e para o pai. Então a gente está fazendo sempre esses trabalhos. Tá ótimo, Jean, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, ter explicado esse panorama aqui da nossa região e do Brasil, né, que vai atravessar mais um período, né, de combate aí a mais uma situação. E nesse caso a gente está falando aqui sobre a dengue. Os casos explodiram aqui na nossa região, Suzano em estado de alerta, Ferraz de Vasconcelos já com mais de 90 casos confirmados. Então é importante que você faça o seu trabalho também na sua casa, faça a sua parte para que você consiga contribuir também para a gente passar por mais essa temporada, que ainda deve vir chuva por aí pelas próximas semanas. É importante você estar atento aí com a higiene da sua casa. Gia, muito obrigada pela sua participação, viu? De nada, eu queria só falar para a população em geral que a gente tem que ter cuidado, né? Trabalhar dentro da nossa casa com todos esses cuidados que a gente precisa ter, porque nós não sabemos se já teve dengue ou não, pode ter sido uma dengue assintomática e você ter uma segunda infecção por um outro tipo de dengue, porque você pode ter até 4 vezes ou mais, né? Nós não sabemos ainda quantas vezes podemos ter dengue no máximo, e essa segunda vez ou terceira vez pode vir com complicações. Então é um trabalho que nós devemos fazer, verificar todos os possíveis focos. A água, um local interessante que muitas vezes a gente não vê, é aquela água, aquele potinho que a gente deixa água para o animal, para o cachorro, pro gato, e muitas vezes a gente só faz trocar água e não lava aquele recipiente. Então eu peço a todos que façam esse trabalho. Os nossos agentes vão estar batendo de porta em porta, estão panfletando, precisam muitas vezes entrar no imóvel para poder verificar. Nós vamos fazer alguns trabalhos juntos com a GCM, vamos fazer o voo de drone para poder identificar algumas caixas d'água abertas, para podermos notificar os munícipes, né, os proprietários, e algumas situações de casas que estão fechadas. Se alguém tem alguma casa que está fechada, dê um pulinho lá, dá uma olhada para ver se não tem um recipiente que está acumulando água. Muitas vezes a casa está fechada, mas o vizinho mora do lado e está sendo prejudicado. Um mosquito, ele tem uma predominância ali local, pode voar aí até 200, 300 metros e pode picar outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que a casa está limpinha e a casa do lado está lá toda cheia de inservíveis ou caixa d'água Tá aberta. certo. Tá bom?
Foi dado aí o recado para você que nos acompanhou nesse podcast. A gente falou aqui, conversou com o biomédico Jean Carlos Brito, ele que é coordenador das zoonoses aqui de Ferraz de Vasconcelos, falou sobre o trabalho que é realizado na cidade e também um panorama aqui da nossa região. E foi dado o recado aí mais uma vez para que você também faça a sua parte e ajude a todos nesse combate à dengue. E para você que nos acompanhou aqui, deixa também o seu comentário que a gente quer ouvir você e até o próximo podcast. Portal da Região, a notícia que você precisa.